Alguns governantes americanos acham que os filhos não são dos pais, mas do Estado. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi escrito por historiador libertário, revisado por J.J. Lieber e narrado por Coreia com K. As escolas públicas da Califórnia estão decepcionando muitos pais por estarem adotando de cima para baixo a agenda woke e suas ideologias sem o consentimento das famílias dos alunos. Inclusive, a ciência foi deixada de lado para ceder espaço para o discurso trans. A verdade é que a toca do coelho é mais profunda do que parece. O aumento das cirurgias e procedimentos médicos de mudança de sexo entre crianças e adolescentes tem sido fontes de grandes receitas para hospitais e para a indústria farmacêutica. Ou seja, além do interesse do governo do estado, que segue a cartilha woke, existe um interesse corporativo por trás de toda essa história. A situação chega a ser assustadora, já que os pais estão sendo intimados até mesmo por médicos que os perguntam: você prefere um filho morto ou vivo? Faz anos que as crianças que frequentam escolas estatais da Califórnia estão sendo perguntadas sobre seus pronomes e são ensinadas sobre a ideologia de gênero. O maior problema é que muitas coisas que os professores da Califórnia ficam incutindo na cabeça das crianças é sem o conhecimento dos pais. Aqui é importante deixar claro que não há nada de errado com pessoas transgênero. O nosso ponto contrário aqui é sobre a interferência estatal na educação dos filhos. Pessoas transgênero devem ser livres para fazerem o que quiserem com seus corpos e viver como desejarem. Porém, os pais também possuem a tutela de seus filhos e têm o direito de escolher a educação que lhes convém. As leis governamentais já obrigam os pais a matricularem as crianças nas escolas, e alguns professores manipulam a mente dessas crianças. A desculpa, em alguns casos, é que a família poderia abusar da criança e impedir que ela se identifique com o gênero que ela acredita ser. E o pior, o governo tem financiado, com dinheiro público, conselheiros de saúde mental que dizem a essas crianças sobre o fato de que talvez elas devessem mudar de gênero. Tudo isso acontece dentro das escolas, e foram criados alguns grupos nessas instituições de ensino que têm o intuito de falar sobre transgenerismo com crianças e pré-adolescentes. Além disso, alguns livros que defendem a mudança de gênero em crianças têm sido disponibilizados nas bibliotecas dessas escolas, com o objetivo de convencer os alunos que talvez seu gênero verdadeiro seja outro. Essa foi uma forma que as autoridades do Departamento de Educação da Califórnia encontraram para plantar as sementes da agenda woke desde cedo nos alunos e normalizar o discurso ideológico. Se os pais não se rebelarem contra essa imposição do governo, seus filhos podem ser influenciados pela doutrinação estatal que tem causado angústia e confusão em massa. Tudo isso está sendo amparado pela legislação local e as escolas públicas são exigidas a ensinarem no campo das ciências sociais sobre transgenerismo. Os livros de biologia estão sendo modificados para o interesse escuso dessa agenda e dos políticos de esquerda, e todas as escolas do estado, quer queiram quer não, são forçadas a aderirem a essas políticas. É interessante destacar que o número de crianças que querem mudar de sexo aumentou bruscamente nos últimos anos. Essa situação das escolas na Califórnia apenas nos mostra o perigo que é o estado monopolizar o sistema de ensino e ter mais poder do que os pais sobre a aprendizagem de seus filhos. Por isso, os pais conservadores que estão começando a ter ciência desses problemas e querem combater essa doutrinação estão sendo ameaçados e até caluniados pelas autoridades. Infelizmente, os pais que querem defender seus pequenos filhos de uma doutrinação imposta pelo governo são rotulados de homofóbicos e transfóbicos. Isso, na verdade, é apenas uma tática de se criar um falso espantalho, com fins de hostilização a quem resiste a essa agenda. A luta contra a implantação de uma política woke e anticientífica de cima para baixo apenas é uma forma de lutar contra a mentira e a manipulação, e não representa um ataque a direitos civis de pessoas transexuais. Até porque os pais pagam impostos para um sistema de ensino que não quer fazer o básico em ensinar seus filhos sobre linguagem, matemática, ciências humanas e biologia da forma correta. Além disso, é triste saber que muitas crianças e adolescentes que já passaram por mudanças de sexo se declararam arrependidos de fazerem esse experimento e depois descobriram que não são de fato transexuais. A fase da infância é um período de descobertas e é natural que as crianças queiram se vestir de forma diferente ou brincar com brinquedos do gênero oposto, o que não é errado. Não cabe a nós negar ou não a existência de crianças trans. Cada indivíduo é único e não há como definir de forma genérica o gênero de preferência de cada um aqui. O triste é que muitos pais que têm rejeitado essas políticas de gêneros nas escolas estão sendo chamados de abusadores e podem até mesmo perder a guarda de seus filhos. Uma lei que está em andamento para ser implantada na Califórnia
a AB 957, quer definir o que é saúde e bem-estar da criança. Assim, a afirmação do gênero da criança faria parte dessa proteção de sua saúde pelas autoridades. Essa mudança abre um precedente para que pais que não aceitem a nova identidade de gênero de seus filhos não sejam considerados adequados para possuírem sua guarda. Por exemplo, caso uma criança identificada como transgênero tiver a guarda dividida entre dois pais separados ou divorciados, o juiz ficará do lado apenas do pai ou mãe que concorda com a escolha de gênero do filho. Caso nem pai nem mãe concordar com isso, a criança será entregue ao Estado. Ou seja, essa lei parte do pressuposto de que é o governo que detém, em última instância, o direito da guarda do filho. E não é só o estado da Califórnia que isso está acontecendo. Essa mesma agenda racial foi implementada nas escolas públicas de Nova York, o maior sistema de ensino público de todo os Estados Unidos. Como consequência, o número de adolescentes que se identificaram como transgêneros quase dobrou nos últimos anos. Para se ter uma ideia do que está acontecendo nessas escolas, as novas orientações do governo contêm algumas instruções inusitadas sobre as políticas escolares. Elas incentivam os menores a poder usar espaços conforme o gênero que se identificam. Os professores e alunos devem esconder a transição dos pais e responsáveis, e afirma que as crianças e adolescentes podem mudar de gênero a cada dia. Em 12 de junho deste ano, foi apresentado novas linhas diretivas pelo Departamento de Educação de Nova York sobre como as escolas devem apoiar os alunos transgênero e gênero expansivo. Esse documento serve de instrução para os educadores em como abordar estudantes que se identificam como transgêneros. De acordo com a apuração do jornal The Daily Wire, o documento de Nova York é basicamente uma cópia das diretivas de 2015 da Associação Nacional de Educação e oficializa essas diretrizes. As novas normas defendem que os estudantes transgêneros devem ter o direito de usar banheiros de acordo com sua identidade, independentemente de como seus colegas se sentem a esse respeito. E quando um aluno ou funcionário da escola se referir ao aluno transgênero por pronome, que não é aquele com o qual se identifica, o ato será considerado uma violação dos direitos humanos. Além disso, o documento afirma que estudantes transgêneros não têm vantagens em competições esportivas e devem ter a permissão para competir conforme sua identidade. É estranho que, para os defensores da agenda woke e suas pautas de gênero, os pais que querem educar seus filhos e não concordam com essa doutrinação são vistos como intolerantes e preconceituosos. Mas intolerante é exatamente o contrário disso. É quem não aceita a discordância de ideias diferentes. A liberdade de escolha das escolas e do modelo de ensino cabe aos pais, e isso já resolveria muito problema que tem assolado os países ocidentais nos últimos anos. A verdade, como dizia Maury Rothbard, é que somente a competição entre as instituições educacionais num livre mercado que é responsável por melhorar a qualidade do ensino e a redução dos preços. Se os pais puderem escolher o que vem como melhor para seus filhos, eles podem personalizar o ensino da criança, dando ênfase ao que a criança gosta e tem talentos, incluindo o ensino sobre sexualidade e gênero, se assim julgarem necessário. Já falamos muito sobre a importância da livre educação e dos males do monopólio governamental aqui no Visão Libertária. Para continuar maratonando nosso conteúdo, recomendamos o vídeo A Educação Estatal Funciona Perfeitamente. O link está aqui na descrição. Sabemos também que o sistema de ensino tradicional controlado pelo governo não é inovador. É dominado pelo excesso de burocracia, tem baixa qualidade e custa caro aos pagadores de impostos. Enfim, a receita para tudo isso está na privatização e na descentralização das políticas educacionais em cada escola, o que irá romper com essa homogeneidade ideológica imposta pelos políticos. Somente assim, os pais e professores serão os responsáveis por criar e adotar os melhores métodos de ensino e abordagens pedagógicas, permitindo que o potencial de cada aluno seja melhor desenvolvido. Obrigado por sua audiência. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em sua rede social. Caso deseje ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no ícone da campainha. Escreva artigos você também, acesse visãolibertaria.com. Até a próxima e tchau, obrigado!